18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora são 6 horas e 1 minuto em Manaus. E a partir de agora, juntos até às 7, mais uma edição do programa 18 horas. Eu, você e ela, Karime Leão. Alô, Karime Leão. Alô, Carlão. Boa, tudo bem? Boa noite. Boa, muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente Certinho. em 6,7. A gente já começa, é claro, agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Olha, querido ouvinte, sempre contando com a sua participação aqui no programa 18 horas. Fique à vontade, acione aí o nosso WhatsApp 994887592. Participe, exatamente. A gente quer ouvir a sua voz, a gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. É isso aí. Qual é, galera? Está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no @18 horas news. Quiser anotar, 994887592. Participe conosco. 18 horas. Aquele giro inicial no trânsito de Manaus, Karime. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Ele que vai trazer pra gente informações sobre o trânsito nessa volta pra casa. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa tarde, Karime, Carlão, boa tarde você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, o trânsito é aqui pela Avenida Humberto Calderaro, antiga Paraíba, aqui bem próximo à passagem de nível da Efigênio Salles, que começa aí o trânsito congestionado por aqui nesse local, e aí trânsito bastante concorrido que segue até próximo ao CSU do Parque 10, ali nas proximidades da Maneca Marques, só ali que vai desafogar. Inclusive pela Avenida Maneca Marques, o trânsito aqui segue até agora com boa fluidez. A gente continua pelas ruas da capital amazonense. Daqui a pouco tem mais informações do trânsito. Tá ótimo, obrigada, André Meirelles. 6:03. 18 horas. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje, Anuário da Segurança. Amazonas é o segundo estado do país com maior número de estupro de vulneráveis. Governo do Amazonas barganha o valor da indenização pedida pela indígena vítima de estupro coletivo por policiais do estado. Crise na segurança, pistoleiros invadem clínica cadastrada no Detran e assassinam um homem. Ministro Alexandre de Moraes decide que não cabe prisão preventiva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hora 6:04. Você é o melhor mix do Brasil. Nós estamos juntos até às 7 da noite com esses e outros assuntos, conferindo os destaques desta quinta-feira, 24 de julho de 2025. Está no ar aqui no melhor mix do Brasil, mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, um levantamento divulgado hoje revela uma triste realidade do Amazonas. O estado registra forte aumento no número de crimes sexuais contra mulheres vulneráveis. Carlão, o levantamento é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e revela que o aumento foi de 41,5% em 2024 em comparação com 2023. No caso de estupro de vulneráveis, o Amazonas aparece em segundo lugar no país. O aumento foi de 45,4%. Olha, o município de Itacoatiara está entre as 25 cidades com mais de 100 mil habitantes com taxas mais elevadas de estupros em todo o país. O documento aponta ainda que o Amazonas teve aumento de 61,2% nos casos de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. Carlão, ou seja, esse é o resultado da falta de políticas públicas de proteção à população, principalmente a população mais vulnerável, a completa falta de investimento na segurança pública e uma gestão falida, que simplesmente não consegue oferecer dignidade nem segurança para o cidadão. O resultado está aí, os índices vergonhosos e cruéis para a população vítima. O estado teve também um aumento de 24,9% nos registros de feminicídios, de 17,1% nos casos de lesão corporal, de 17,9% de perseguição e chamados stalkings e de 16% de perseguição psicológica contra a mulher. 18 horas. Olha, por falar em crimes sexuais contra mulheres vulneráveis, nós vamos atualizar as informações sobre o crime de diversos crimes sexuais, incluindo o estupro coletivo contra a indígena Cocama.
cometidos por policiais da delegacia de Santo Antônio do Içá, no interior do estado. Karime. Exatamente, Carlão. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas disse que os 4 policiais militares envolvidos nos crimes contra a indígena vão ser indiciados por estupro e que está em fase de finalização um inquérito policial sobre o caso. Olha só, ainda segundo a Secretaria de Segurança, o inquérito policial militar está em fase de finalização. Além disso, um procedimento administrativo disciplinar também foi aberto e que pode terminar na expulsão dos acusados pelos crimes da instituição. Mas escuta aí esse detalhe que é importante. Por enquanto, os 4 acusados desse crime hediondo continuam trabalhando tranquilamente na delegacia de Santo Antônio do Içá. É importante lembrar que a indígena também disse no depoimento que os outros presos não podiam fazer nada porque esses mesmos policiais torturavam eles. São vários crimes acusados, apontados na denúncia da indígena Cocama. Esperamos, é claro, que esses agentes que não tiveram os nomes revelados sejam punidos pelos crimes que cometeram. É claro, vai haver julgamento, vai haver aí toda uma apuração e que se realmente forem os acusados, se forem realmente os responsáveis por crimes tão hediondos, que eles sejam punidos, porque só a expulsão ainda é pouco. Agora, o que deveria ser feito é uma fiscalização constante, gente, periódica nas delegacias do interior do estado. A gente apontou aí um caso. Imagina, a gente sabe da situação precária de todo o aparelho da segurança pública no estado do Amazonas. E o questionamento que eu faço aqui é que será que crimes como esse, que foram cometidos contra a indígena Cocama, não estão acontecendo nesse exato momento contra outra pessoa em outras delegacias? Quem que garante? Em algum lugar do estado. Em algum lugar desse estado, afinal de contas, rolou solto, né? Essa impunidade rolou solto, esses crimes rolaram solto. Quem garante que não está acontecendo? Cadê os órgãos de controle que também não vão abrir uma fiscalização, uma investigação em todas as delegacias? Não é a primeira vez que isso acontece. Pronto, não é a primeira vez. Registramos outros casos. Será que existe outra pessoa sendo abusada sexualmente por agentes do governo do estado do Amazonas nesse exato momento? 6h09. Olha só, a indígena ficou 9 meses sendo abusada. 9 meses, é quase um ano dentro da delegacia, de novembro de 2022 até agosto de 2023. Agora a Defensoria Pública disse que em dezembro de 2022 havia pedido prisão domiciliar para a vítima, por estar com o recém-nascido numa cela em condições degradantes. Mas, escuta aí essa situação, o pedido foi negado pelo Ministério Público. Parabéns aos envolvidos, parabéns para o Ministério Público e para o governo do estado do Amazonas, que deixou esse crime hediondo seguir sendo cometido contra uma mulher vulnerável, uma indígena. Meus parabéns para todos os envolvidos. Todos omissos contribuíram com esse crime grave, que já é considerado uma das mais extremas e graves violações de direitos humanos já registrados na história do país. A repórter Odineia Araújo traz pra gente a lista de todos, né? Ela conseguiu segmentar e trazer cada crime cometido contra essa indígena. Vamos acompanhar agora a matéria da repórter Odineia Araújo. Boa noite. Boa noite, Odineia Araújo. Sim, são muitos crimes que foram cometidos contra essa mulher. E o caso da indígena Cocama, de 29 anos, de iniciais LMS, já é uma das mais extremas e graves violações de direitos humanos já documentadas no Brasil. De acordo com levantamentos, nesse caso ocorreram ao menos as seguintes infrações penais: estupro continuado e estupro coletivo, já que a vítima foi mantida em cela mista masculina por 9 meses na delegacia de Santo Antônio do Içá, de novembro de 2022 a agosto de 2023. E durante esse período, ao menos 4 policiais militares e um guarda municipal praticaram estupros repetidos e muitas vezes coletivamente. O laudo do IML confirmou conjunção carnal e diversas fissuras anal, além de hematomas compatíveis com violência sexual. Há também crime de violação sexual na presença de criança. Os estupros ocorreram na presença do filho recém-nascido, inclusive enquanto ela amamentava o bebê, além de
também ocorrerem durante o período de resguardo, cerca de 20 dias após o parto. Houve também crimes de abuso de autoridade e violência institucional. Trata-se da violência sexual cometida por agentes do Estado em serviço que se aproveitavam da condição de privação de liberdade da vítima. Há ainda o crime de manutenção ilegal em cela masculina e custódia irregular. A lei de execução penal proíbe que mulheres sejam mantidas em celas masculinas. A decisão judicial para mantê-la nesse tipo de cela, junto com outros presos do sexo masculino, configurou violação das normas penais e do sistema prisional. Tem também negligência médica e psicológica. Mesmo com pedidos médicos e relatos de debilidade emocional, não foram prestados os cuidados necessários até a transferência dela para Manaus em agosto de 2023. E por tudo isso, o Ministério Público do Amazonas abriu investigação criminal para acompanhar o caso com rigor. A chefe do Ministério Público no Amazonas, a Procuradora de Justiça Leda Mara Albuquerque, determinou a abertura de um procedimento criminal para investigar todos os envolvidos. Nesse momento, eu acho que o caso requer esse olhar do Ministério Público, sim, enquanto instituição, não só no sentido de buscar a promoção da justiça e a reparação para essa mulher e a condenação, né, proporcionalmente à prática de cada um, a conduta de cada um, mas também o acolhimento a ela, né, toda a atenção a ela, que se mostrou, inclusive, na conversa que tivemos, muito preocupada com a família, muito preocupada com os filhos. É uma mulher, mãe de 2 crianças que se encontram lá na região de Santo Antônio do Içá, e o Ministério Público não medirá esforços para dar a essa mulher todo o apoio que ela precisa nesse momento. Uma equipe do Ministério Público, inclusive, vai até o município de Santo Antônio do Içá prestar apoio psicossocial aos familiares da vítima. O Ministério Público também pediu da Justiça que a mulher cumpra a pena restante em casa com tornozeleira eletrônica. A FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, pediu o afastamento imediato dos policiais acusados e acionou a Corregedoria da Segurança Pública do Amazonas. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, vai cobrar providências diretamente do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e do governador do Amazonas, Wilson Lima. E as corregedorias da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Sistema de Segurança Pública do Amazonas também investigam os 5 agentes, todos afastados das funções, mas ainda em liberdade. Volto com vocês. Legal, Dina Araújo. Olha só, depois de todos esses, os descasos e também a omissão do Estado sobre esse crime horrível, agora o governo propõe indenização de R$50 mil para a mulher indígena. 50 mil. Só que a vítima, ela pediu R$500 mil, não é isso, Karine? Ou seja, Carlão, o governo do estado do Amazonas, gestão Wilson Lima, está barganhando a indenização de uma pessoa que sofreu esse nível de tortura, esse nível de crueldade dentro de uma delegacia de responsabilidade do governo do estado do Amazonas. A Defensoria Pública, é claro, ela recusou esse valor, e o repórter André Meirelles tem mais detalhes pra gente. Então, André, é bom mesmo a gente esclarecer por que esses abusos demoraram tanto para serem denunciados, não é isso? Exatamente. Boa noite para vocês, aos ouvintes, até porque muita gente ficou se questionando por que um caso que aconteceu entre os anos de 2022 e 2023 só ficou conhecido agora, em 2025, ou seja, quase 2 anos depois. Na verdade, a Defensoria Pública aqui do Amazonas soube dessas violações lá no dia 28 de agosto de 2023, assim que a indígena, com as iniciais LMS, foi transferida para o presídio feminino aqui em Manaus. E isso já com sérios problemas emocionais, mas a Defensoria resolveu agir de forma sigilosa, isso tudo para evitar a exposição ainda maior da vítima. Esse relato é do defensor público Theo Costa, que conversou com 18 horas. Chegou no domingo à noite e segunda-feira nós tomamos conhecimento de que havia uma pessoa, uma mulher presa que tinha acabado de chegar na unidade, estava com um comportamento um pouco fora do normal. Nós chamamos essa indígena para uma entrevista reservada com a Defensoria Pública lá na unidade prisional,
logo após a sua chegada, onde constatamos os relatos terríveis sobre os crimes sexuais que ela teria sofrido ao longo de 10 meses nessa delegacia. Lembrando que esses crimes foram cometidos, segundo ela, na presença do seu filho. Olha, a vítima ela tem recebido o apoio constante da Defensoria Pública, incluindo também um pedido para que ela cumpra a pena domiciliar com base em tratados internacionais de direitos humanos. O defensor público Theo Costa ressalta ainda que a indígena não denunciou o caso em Santo Antônio do Içá porque ela estava com medo. Havia um receio muito grande dela que houvesse alguma represária por parte desses policiais aos seus familiares. Ela foi levada pela SEAB logo no dia seguinte à sua chegada para a Delegacia da Mulher, onde foi comprovado, mediante laudo da perícia técnica da Delegacia da Mulher, que ela havia sido realmente estuprada, né? Na época, eu optei por atuar de forma sigilosa e sem causar um alvoroço na mídia nacional ou até estadual, porque ela realmente estava assim, temendo pela vida do filho dela, que tinha ficado lá. A Defensoria Pública do Amazonas também entrou na justiça contra o governo do estado, isso pedindo uma indenização por danos morais e materiais à vítima. Inicialmente, o valor pedido foi de R$500 mil, mas o estado ofereceu apenas uma indenização de R$50 mil. A defesa recusou a proposta. A gente continua acompanhando esse caso. Volto com vocês. Legal, André Meirelles, agora 6h18, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, ainda falando sobre a crise na segurança, que não acaba nem fica pouco, a segurança pública, escuta só que ponto nós chegamos. Homens armados invadiram uma clínica conveniada do Detran na Cidade Nova e assassinaram um homem que esperava a consulta. Olha bem, Karine, o crime foi de manhã e deixou outro homem ferido. Carlão, o homem identificado como Raimundo Nonato, de 37 anos, morreu na hora. O segundo, Leandro Alves, de 28 anos, ficou ferido durante o tiroteio. Segundo informações preliminares, o estado de saúde dele é grave. E aquela história que você falou, na maior tranquilidade, na mesma tranquilidade que o pistoleiro atirou contra as vítimas, ele fugiu do lugar. Um carro já esperava por ele do lado de fora da clínica. Olha, e segundo testemunhas, o suspeito conseguiu fugir sem ser identificado. É aquela história, a ação é um exemplo da certeza da falta de patrulhamento, a certeza das falhas na segurança pública e da impunidade, né? Eles estão com tranquilidade para agir. Agora o caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros e para esclarecer o motivo do crime e também os envolvidos em todo o processo. 18 horas. Agora 6h19, você é no melhor mix do Brasil. Participe conosco do programa em acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592, e nos acompanhe nas redes sociais no @18horasnews. Mix. Política. Vamos para a política, Carlão. Vamos conversar com Nathalie Moraes, que já está aqui com a gente. Nathalie, boa noite. Então, começamos falando de uma polêmica que mexeu com os bastidores da política aqui do estado do Amazonas. O vereador Sargento Salazar foi intimado a prestar depoimento no Tribunal do Júri. Ele responde por homicídio qualificado. Então, qual é o histórico desse caso? Enfim, a situação pode ficar meio ruim para ele, não é isso? Pode sim, pode ficar complicada, Karime. Muito boa noite para você, para o Carlão e para todos que nos acompanham na noite de hoje. Karime, Carlão, esse é mais um episódio aí que a gente pode dizer que expõe aí a fragilidade. Muitas vezes a gente não tem aquela consciência na hora de votar. Quem é que a gente está colocando ali? Porque essa não é a primeira vez que o Sargento Salazar, o vereador Sargento Salazar, vai ao Tribunal do Júri, e talvez nem seja a última, porque ele responde por mais de 24 crimes. E vale a gente reforçar, hein, Carlão, que ele é uma das pessoas mais cotadas para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa em 2026. Segundo informações divulgadas, o vereador Sargento Salazar, que é
sargento da Polícia Militar aqui do Amazonas, foi intimado a depor no Tribunal do Júri por homicídio qualificado. O crime seria a execução de um jovem de 18 anos que foi morto com 6 tiros na cabeça. Esse crime aconteceu no meio da rua ainda no ano de 2019. Já tem 6 anos e só agora vai acontecer aí esse julgamento. Segundo informações divulgadas, Carlão, pelo Ministério Público, ele agiu ali como um verdadeiro justiceiro. As câmeras de segurança registraram toda a ação e aí só depois de 1 ano e meio, mesmo as câmeras tendo registrado tudo, só depois de 1 ano e meio que ele passou a ser investigado. E aí, esse não é um caso isolado, já que ele já foi investigado anteriormente por outros homicídios, além de também ter sido investigado por abuso de autoridade e pelo menos 24 procedimentos internos na Polícia Militar foram abertos para investigar. Pra quem tá chegando agora, isso tudo aí é o vereador Sargento Salazar, é isso? É isso aí, Carlão, é isso aí. A gente tá falando do vereador Sargento Salazar. Filmado e tudo mais. Com as câmeras de segurança registrando toda a ação. Ele executando uma pessoa. E aí, só que ele alegou para o Ministério Público, Carlão, que ele agiu em legítima defesa. Só agora, em 2025, né, ele já respondeu aí por mais ele já responde por mais 2 processos de abuso de poder. E esse julgamento está marcado só para o mês de setembro e ainda, né, que ele tenha dito que agiu em legítima defesa, as imagens mostram o contrário de tudo isso. Então a gente não sabe quais vão ser os desdobramentos dessa ação e, claro, se ele for, né, se ele realmente vir a ser julgado se ele for condenado pelo crime de homicídio qualificado, ele pode perder o seu mandato e se tornar inelegível, Carlão. Vamos esperar, não é isso, Nath? O que a gente vai aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, aguardar aí esse julgamento para trazer as atualizações para os nossos ouvintes. Vamos lá no campo das alianças políticas. Olha só, o clima é de tensão agora. O vice-governador, o Tadeu de Souza, deu uma declaração que pode indicar aí um certo distanciamento do prefeito Davi Almeida, né? E também do senador Omar Aziz para o ano de 2026. O que está em jogo nesse cenário aí são muitas coisas, não é isso? E que declaração foi essa? O que o vice-governador Tadeu de Souza declarou que coloca em risco essa amizade aí de tanto tempo com o prefeito e com o senador Omar Aziz? Carlão, e eu acho que ele já pegou um puxão de orelha daqueles, viu? Na manhã de hoje, o que acontece? O vice-governador Tadeu de Souza subiu o tom durante uma entrevista ali com o Newton Correia, né? O dono do site BNC, ele estava ali conversando com o Newton e realmente subiu o tom. E aí ele disse o seguinte, Karime, que ele não vai fazer parte daquela aliança política. Ele acha que a aliança política estava se encaminhando para uma linha muito individualista. Sim. E aí, dando a entender o que ele não se uniria ao movimento Amazonas Forte de novo. Inclusive, ontem a gente falou aqui do Tadeu de Souza e ele disse que já estava focado, que ele não tem nenhum projeto pessoal e que ele, inclusive, já estaria focado pensando aí na possível vaga dele se tornar um governador do Amazonas, já que a gente está aí na expectativa de, nos próximos meses, o atual governador Wilson Lima deixar ali o cargo para concorrer à vaga que agora está sendo pleiteada de deputado federal, já que para senador as coisas não estão muito boas para ele, a galera acredita que ele realmente não tem chances de se eleger, então ele deve vir aí para deputado federal e o Tadeu estaria focando aí nesse cargo de governador substituto aí por alguns meses. Mas, Karime, ele foi lá, subiu o tom nessa entrevista na manhã de hoje. Assim, mas do nada, nem foi provocado para isso. Não, o que acontece? Ontem a gente falou aqui, né, no quadro, o seguinte, que o prefeito Davi Almeida se reuniu com o então senador Omar Aziz, que é pré-candidato ao governo do Amazonas, e disse o seguinte: o Omar será o candidato que eu vou apoiar nas eleições de 2026. Inclusive, já indiquei para ele o nome da pessoa que deve ser o vice. A gente falou que a pessoa mais cotada é o Renato Junho, que é o atual vice-prefeito e secretário de Obras e Infraestrutura aqui da nossa capital. E em segunda opção, aparece a Fernanda Ariel, que é ali a filha do prefeito Davi Almeida. Não sei se o Tadeu pensava assim, poxa, vale a gente reforçar que o nome dele que seria o prefeito Davi deles, Almeida, né? E o Tadeu de Souza, vice-governador
ex-governador, eles são amigos de infância, eles são amicíssimos, né? E aí... Jogar bolinha de gude. Exato. E aí o Tadeu, durante essa entrevista, hoje com o Newton, ele fez questão de dizer que ele não foi nem consultado pelo amigo Davi Almeida sobre esse apoio aí com o Omar Aziz. Entendi. Só que assim, Carlão, agora no fim da tarde, no início da tarde, ele já deu outra entrevista e o tom mudou. Sim, então já Ou seja, por isso que eu já falei assim, ó, talvez ele tenha pegado ali um puxão de orelha. Sim. Pela manhã ele usou um tom mais duro, já numa entrevista ao meio-dia com o Jefferson Coronel, o tom já foi outro, assim, não sei, não vou apoiar, não fui consultado. Mas tá tudo bem. Não foi tão duro, ou seja, a gente acredita realmente que o puxão de orelha veio e a gente tem que continuar acompanhando para saber como é que vai continuar esse tabuleiro de xadrez, porque ele, ainda que seja uma figura que não aparece tanto, é uma figura importante nessa jogada política, né, Carlão? Sim, sem dúvida. Nathalie, vamos lá. Hoje vamos para uma política nacional, né? Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, ele decidiu que não cabe prisão preventiva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo com o descumprimento das medidas cautelares. O que essa decisão representa nesse momento? Acho que uma prisão aí preventiva vai tornar o Bolsonaro um mártir, né? Acho que vai voltar aquela história do Lula, é melhor deixar ele quieto como ele tá. Menina, essa história, confusão, quanto mais a gente mexe, pior fica. E aí, Karime, hoje o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, voltou a mandar um recado direto, a gente pode dizer assim. Ele disse meio que em tom de alerta que dessa vez o Bolsonaro descumpriu a medida cautelar imposta ali pelo STF de irregularidade isolada, mas que dessa vez ele não vai ser preso. Ou seja, se ele voltar a fazer qualquer coisinha assim que o STF Peraltice. Peraltice. Se ele fizer qualquer danação, minha mãe diria, né? Qualquer danação aí que não esteja ali dentro das regras impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, ele vai ver o sol nascer quadrado, Karime. Na prática, ele realmente estava dizendo isso, que ainda não é hora de prender ainda. Foi mais ou menos o que ele deu a entender. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, trechos de um discurso do Bolsonaro na Câmara dos Deputados foram parar nas redes sociais do filho dele, o Eduardo Bolsonaro. E isso, para o STF, está se configurando, Carlão, meio que ele estaria tentando burlar a tentativa de uso das redes. Vale a gente reforçar, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tá desconectado do mundo virtual. Tá proibido, Ele né? tá realmente proibido de utilizar as redes sociais e até mesmo de fazer menções, né? A gente não pode mais usar vídeos com a fala do Bolsonaro, a gente não pode mais fazer qualquer menção no qual ele apareça, porque realmente está proibido toda essa situação pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o ministro foi claro dizer que ele não está proibido de discursar, mas sim já de usar material que já teria sido fabricado e continuar veiculando por aí, Karine. Tá bom. Seguindo essa mesma linha, só que no Supremo agora ele ouviu 13 réus acusados, né, de participar da chamada trama golpista para manter Bolsonaro no poder depois das eleições de 2022. Como foram esses depoimentos e o que eles revelam aí pra gente sobre a investigação? Então, Carlão, eram para ser ouvidos 13, mas não foi todo mundo não, tá? Pelo menos 2 réus do núcleo 4, pelo menos, como eles costumaram, como eles dividiram aí, eles ouviram pelo menos 2 dos réus apontado aí pelo grupo que seria o operador da desinformação e pressão das instituições, é assim que eles batizaram aí esse grupo. Entre eles foi ouvido ali o Bormet, né, que atuou na Agência Brasileira de Inteligência, e ele negou, viu, Carlão, durante o depoimento que ele tenha ali feito qualquer situação de espionagem, que ele tenha burlado as regras aí do Bolsonaro e divulgado fake news contra os ministros do Supremo. Mas ele admitiu durante o depoimento ter feito algumas pesquisas sobre o sobrinho, né, do ministro Alexandre de Barroso e também um fiscal do IBAMA. Ele disse: eu fiz sim algumas pesquisas, mas não divulguei nada de sigilo de ninguém, não foi nada disso. E a justificativa dele, ele disse que tudo isso foi porque ele tinha
tinha meio que rasgado os laços e ele não tinha gostado daquelas atitudes dos grupos e tudo, e por isso que ele tinha feito essa pesquisa. E já o Ailton Barros, ex-major expulso do Exército, que também, né, é acusado por pressionar militares a aderirem àquela tentativa de golpe, ele negou tudo, disse que só queria ganhar seguidores nas redes sociais. Meu Deus. E que nunca articulou com o general Braga Neto. Abraça essa, Carlão. Tá bom, então. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Valeu, Nathalie. 6h31, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, levantamento revela que o sábado é o dia com maior número de furtos de celular no Brasil. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6h31, Karime dando mais um giro no trânsito em Manaus. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, fala pra gente, parece que vai ter interdição de rua amanhã. É isso, André? Conta mais. Boa noite. Trânsito. Exatamente isso, Karime, Carlão, é o que a Prefeitura de Manaus informou que nesta sexta-feira, dia 25, a partir das 9 da noite, isso segue a madrugada até as 4 de sábado, né? Avenida Humberto Calderaro, no trecho entre a Rua Salvador e a Rua Belo Horizonte, vai ser interditada parcialmente, vai ser feita aí uma obra ali no local, né? Na rede de drenagem externa, um serviço que vai ser realizado por uma construtora, hein? Inclusive, os agentes de trânsito do IMM1 vão estar no local ali para monitorar o tráfego e orientar os condutores para garantir também ali a segurança viária e a fluidez do trânsito na região. Então fique atento, você também que passa aí a partir das 9 da noite nesse trecho aí da Avenida Humberto Calderaro, ali entre a Rua Salvador e a Rua Belo Horizonte, vai ser interditada parcialmente de 9 da noite até as 4 da madrugada. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, André. 18 horas. E agora nós vamos de previsão do tempo e temperatura. E é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Dia quente, céu quase sem nuvens e sensação abafada hoje em Manaus. À noite, o céu continua completamente limpo, a temperatura cai para os 26 graus e não temos previsão de chuva para a noite dessa quinta-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 25 de julho, sexta-feira. Segundo o Clima Tempo, a sexta começa com sol entre nuvens, mas logo antes do meio-dia, as nuvens se dissipam e os termômetros chegam aos 30 graus com uma alta sensação térmica. À tarde, segue o mesmo ritmo da manhã, mas a umidade no ar fica baixa e podemos experimentar um clima mais seco, então é importante se manter hidratado. E à noite, o clima dá uma refrescada com umidade caindo e umidade subindo e temperatura caindo. O céu fica totalmente limpo e sem previsão de chuva para o comecinho do nosso fim de semana. O resumo do termômetro de sexta. A temperatura varia entre mínima de 25 e máxima de 33 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 57 a 88%. Boa. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Olha só, Karime, a situação do Rio Tarumã Sul é mais um retrato do descaso do governo do Amazonas com o meio ambiente. E olha só, hein, o juiz Moacir Pereira Batista da Vara do Meio Ambiente de Manaus voltou a cobrar providências concretas do governo. Exatamente, Carlão. A Justiça deu mais 30 dias para a Prefeitura apresentar um plano de retirada dos flutuantes. Mas o mais grave aqui nessa situação é a omissão do governo do estado, que de novo foi intimado para explicar se existe algum plano de bacias para os rios Tarumã Sul e Puraquequara. Olha só, o juiz cobrou um posicionamento claro do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Segundo a própria Defesa do Estado, esse plano estaria em elaboração, mas na prática não foi entregue. Pois é, e aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: até quando o governo vai fingir que está fazendo alguma coisa enquanto o rio segue sendo sufocado pela poluição e pela ocupação irregular? O decreto que criou o Comitê da Bacia foi assinado em 2009, gente. Pelo então governador Omar Aziz, mas em 15 anos a gente viu que nenhum plano saiu do papel. E enquanto isso, a qualidade da água segue piorando. A Justiça mandou o Instituto
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas analisar a água do Tarumanço e informar os níveis de contaminação por fezes. Isso não é apenas falta de gestão, é uma ameaça direta à saúde pública. Exato, o governo do Amazonas precisa sim assumir a sua responsabilidade e agir. A política ambiental não pode ser tratada com esse descaso, especialmente num estado que carrega o nome da floresta mais importante do planeta. Mix. Olha, 6h35 em Manaus, vamos falar de roubo de celular. Karine, já roubaram ou furtaram o seu celular alguma vez na vida? Pior que já, viu, Carlão? Eu já umas duas ou três, duas vezes. Sabia que esse dia com o maior número de furto de aparelhos no Brasil é no sábado, Karine? Caramba, que o meu, domingo, eu já tive, já me furtaram um celular. Você falou que furtaram dois. Dois celulares. A Nathalie me contou que furtaram sete celulares dela. Gente, sete faz Nathalie. 7. Altamente assaltável, eu acho. Meu Deus! Bom, vamos lá. O sábado é o dia com o maior número de furtos de aparelhos, né? Mas sábado e domingo, né? Também. Sábado e domingo, esse número é alto. É mais frequente no fim de semana. Acho que é porque a gente sai, né? Relaxa um pouco, sai para contrariar e dá mole aí com o aparelho. Os números são do Anuário de Segurança. O repórter André Meirelles tem mais detalhes sobre esse levantamento que foi divulgado hoje. Boa noite, André. Os furtos de celulares no Brasil ganharam destaque no 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foi divulgado nesta quinta-feira. Segundo o estudo, crimes dessa natureza ocorrem com mais frequência aos sábados e domingos, como vocês falaram, Karine e Carlão, com uma taxa de 34% de incidência. Boa noite a todos. Olha, com a pesquisa, é possível fazer um raio-x dos furtos com uma análise sobre o perfil das vítimas e também dos locais onde os crimes acontecem. Por exemplo, estabelecimentos comerciais são grandes alvos de furtos com 14,6%. 43,7% desses furtos ou roubos acontecem em via pública. 54,4% das vítimas são negras. 46% das pessoas têm idades entre 20 e 39 anos e 50,2% são mulheres. O crime acontece principalmente às 10 da manhã e no fim do dia, entre as 18 horas e 20 horas. Os dados são de 2024, que revela ainda que Manaus, em comparação a 2023, teve queda nos roubos. O delegado Bruno Itotuzzi, que é o titular do NIRC, Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares, disse que através da Operação Recupera Fone, Manaus conseguiu diminuir o número de roubos e furtos de celulares. Publicado o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025. Por que é bom? Porque o de 2024 tinha um resultado de 2023 para 2024. E na época, num ranking de 20 cidades, Manaus era a número 1 na questão de roubos e furtos celulares. Nesse ano de 2025, Manaus nem aparece entre as 20 cidades que estão no ranking de mais perigosas com relação a roubo e furtos celulares. Olha, essa Operação Recupera Fone, como o nome já diz, recupera celulares roubados ou furtados. O programa funciona assim através do cruzamento de informações do boletim de ocorrência com o e-mail dos aparelhos, usando um software especializado. Quando um celular com restrição é identificado, a polícia entra em contato com o proprietário para fazer a devolução. Quando um celular roubado ou furtado é comprado por um lojista, ele também é responsabilizado. Quando um lojista apenas recebe um celular com restrição e deixa ali na loja só para conserto e é identificado pela operação, ele é notificado. Mas agora tem uma novidade. Para evitar que isso aconteça, existe o programa Recupera Fone para lojistas, que faz um cadastro ali. O que acontece? Ao receber um celular para conserto, apenas para conserto, e se tiver restrição, a polícia vai notificar não mais o lojista, mas o proprietário. A gente vai entender melhor com o delegado Itotuzzi. Aos lojistas e donos de assistências técnicas, já está disponível o sistema Recupera Fone Logista no site da Secretaria de Segurança. Ele está numa fase de pré-lançamento e de teste, mas você já pode criar seu login, cadastrar a sua empresa, inserir a sua logomarca, controlar ali as suas vendas, ou entrada e saída de aparelhos como assistência. A finalidade dele é bem clara, eximir o lojista da responsabilidade sobre os aparelhos que entram e saem do seu negócio. Cadastrou lá, se tiver uma
Operação Recupera Fone pode ficar despreocupado, que a responsabilidade não vai ser do lojista, mas sim de quem levou o aparelho até lá para fazer o serviço. Vale ressaltar que mesmo com queda no número de roubos e furtos de celulares, até mesmo aos sábados e domingos, só em 2024, mais de 37 mil pessoas tiveram seus aparelhos levados por criminosos. Muita gente. Quem tem o celular roubado ou furtado deve fazer um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima e seguir as orientações da polícia. Volto com vocês. E é uma via crucis, né? Vamos combinar, porque delegacia fecha em horário... Só trabalha em horário comercial, de noite você não consegue, aí não pode, tem que ser online, não sei o quê. Enfim, o ideal é fazer, né, cara? Tentar fazer. É tentar, né? Mas haja paciência. Vamos lá. É o certo. 6h41, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, na última segunda-feira, o governador Wilson Lima fez festa para entregar 369 viaturas, que, segundo ele, iriam reforçar a segurança em Manaus. Olha aí. Então, Carlão, só que tem um detalhe nessa situação. Mal completou 24 horas e uma dessas viaturas foi flagrada vazando combustível nas ruas de Manaus. E a gente já começa a questionar, né? Que tipo de entrega é essa? É um contrato que ultrapassa 93 milhões de reais para entregar carro que já apresenta defeito no primeiro dia. É complicado. Isso não é reforço, tem alguma coisa errada aí. Com certeza. Bom, nas redes sociais é claro que a repercussão foi imediata, uma chuva de críticas ao governo e ao secretário de Segurança também, Coronel Vinícius. Muita gente disse que os policiais recebem carros envelopados, mas que de novo mesmo não tem nada. Só o preço. Enquanto isso, a violência segue, os agentes estão na rua sem suporte, o governo parece mais preocupado com o marketing, do que com o resultado. Parece não estar, né? Está, né, Carlão? Daí o que a gente noticiou hoje? Várias questões, várias falhas na segurança pública do estado do Amazonas. Um homem invadindo uma clínica do Detran de manhã, a SA se disparou contra todo mundo na maior tranquilidade, porque sabe que não ia ter nenhuma segurança lá, nem nas ruas, fazendo patrulhamento. Bom, quem está acompanhando esse caso, o caso dessas viaturas aí, é a repórter Nathalie Moraes, que volta a conversar ao vivo com a gente. Então, Nathalie, tudo maquiagem? Tudo maquiagem, hoje até um show de horrores, viu, Karime, Carlão e ouvintes, mais uma vez, muito boa noite pra vocês. A gente pode dizer até que a gestão do Coronel Vinícius, à frente da Secretaria de Segurança Pública, junto com o governador Wilson Lima, virou sinônimo de desastre. Só pra vocês terem ideia, durante a entrega dessas viaturas, o Grupo Marte, aquele grupo da Polícia Militar que desarticula, que desarma bombas, foi acionado porque teve ali a ameaça de uma bomba amarrada numa viatura. E tudo isso, é claro, foi abafado pelo governo, né? Pelas redes sociais. Ali o Wilson Lima preferiu esconder, só fez todas aquelas pompas e as melhores viaturas. Só que a gente sabe, Karime, que por trás dessas melhores viaturas acontece muita coisa que custa no nosso bolso e a gente não vê essa segurança nas nossas ruas. Eu tô falando de risco, realmente, porque em menos de 24 horas, como você falou aí, em menos de 24 horas das viaturas serem entregues, foram 396 viaturas entregues para a corporação e essas viaturas, elas não são nossas, tá? Elas são locadas e aí só agora, nos primeiros meses desse ano, essa empresa que já acumula vários escândalos, já recebeu mais de 93 milhões de reais por parte do governo do Amazonas. E aí, é claro, foi muita confusão realmente, inclusive vários portais estavam lá, estavam fazendo live, falando dessa situação, que o governador estava lá ignorando a presença da bomba, o Grupo Marte lá tentando desarticular o que seria aquele artefato, é uma bomba, não é? Quem foi que colocou aquilo ali? E aí eles foram depois nas redes sociais, disseram que não era bomba, que alguma garrafa, alguém colocou aquilo ali para fazer uma brincadeira de mau gosto. Como é que as pessoas teriam, num local onde só existem autoridades de segurança pública, para você ver o ponto da credibilidade das nossas autoridades de segurança. E aí, segundo as autoridades, a bomba realmente era falsa, mas o escândalo real, realmente, que explode em meio a tudo isso, é com a empresa responsável pelas viaturas. Eu tô falando da Consórcio Amazonas de Viatura e Tecnologia. Ela foi criada este ano e, como pura coincidência, ela já recebeu mais de 93 milhões de reais, como eu disse anteriormente. Só que o que é mais grave de tudo isso é que em poucos
poucos meses ela já se envolveu em vários escândalos de corrupção, Karime e Carlão. E aí, só agora, em 2025, pelo menos 3 contratos foram firmados com essa empresa aqui no Amazonas. Vocês lembram daquele caso onde a viatura ficaram sem receber, a empresa que loca viaturas para o estado ficou sem receber. E depois buscou as viaturas, essa mesma empresa? Exatamente. E aí agora eles fizeram uma renovação de contrato, voltou a oferecer as viaturas para cá. Inclusive, um policial militar mostrou a viatura que ele recebeu em menos de 24 horas, dando problema. E aí esse vídeo choveu de enxurrada de críticas ali nas redes sociais. Eu separei só um trechinho do vídeo para quem acompanha nas redes sociais. A gente também vai poder conferir essas imagens. Pode soltar, produção? Aqui, tá vazando aí, ó. Eu falei. A gente tá 11h27 aqui, ó. Acompanhando aí o policial mostrando a situação precária da viatura que foi entregue agora. Exatamente. A viatura foi entregue pela Consórcio Amazonas de Viatura Tecnologia para o governo do Amazonas e em menos de 24 horas já estava ali vazando combustível. Só, Karine, esse é o menor dos problemas. A gente pode dizer assim, vazar combustível, a gente sabe que pode mandar o carro para... Às vezes acontece. A gente pode mandar o carro ali para a oficina e resolver esse problema. Mas, segundo o especialista em segurança pública, o Coronel Amadeu, esse contrato aí milionário sequer resguarda viaturas reservas para o efetivo da Polícia Militar aqui no Amazonas. A gente vai ouvir agora o que diz aí o especialista em segurança pública, o Coronel Amadeu Soares. Boa noite, Nathalie. Boa noite, os ouvintes da Rádio Mix. Bom, Nathalie, o que me preocupa são vários fatores com relação a esse contrato novo de locação de viaturas. Eu até acho que esse do vazamento é o menor dos problemas, porque isso aí é um problema técnico que a mecânica resolve rapidamente. Eu não vi no contrato os 10% de reserva que nós sempre colocamos, porque se uma viatura para, tem que vir logo uma de imediato. É isso que justifica a locação. E eu não vi no contrato os 10% de reserva. Segunda questão é quanto à efetividade do policiamento. Se ele vai ter efetivo para colocar essas viaturas na rua. Por exemplo, o centro, que está num completo abandono, eu não vi aquisição nem locação de motos, só vi aquelas motos da Rocan. Mas o centro é policiamento a pé e de motocicleta e viaturas de apoio para a condução de preso. E o centro tem que estar policiado de manhã, de tarde e de noite, ou seja, em todos os turnos. E eu não estou vendo isso acontecer. Tanto é que você está vendo aí toda hora pipocando de ocorrência no centro da cidade e ocorrência grave. Então eu não acredito nessa história. E outra, eles estão pagando o contrato novo e pagando o contrato velho. Vai ter recurso para bancar isso até o final do ano? Essa é a questão que tem que ser fiscalizada. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do Coronel Amadeu Soares, ele que é especialista em segurança pública. Esse caos já não é mais novidade pra gente, né, Karime? Realmente, infelizmente, a segurança pública virou vitrine de política, contratos milionários e enquanto isso a gente segue refém de toda essa violência em todo o estado. Sem dúvida alguma, muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Ok, Nathalie, 6h48. 18 horas. Olha só, e na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Guardião Virtual para combater crimes sexuais. A busca foi por material armazenado e compartilhado de conteúdo criminoso envolvendo abuso sexual. E um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de um investigado na zona norte da cidade. Aí veio flagrante. Ele estava com dispositivos eletrônicos lotados de material ilegal, Carlão. Esse que você falou, envolvendo abuso sexual de crianças e adolescentes. O repórter André Meirelles está com esse caso e traz os detalhes pra gente. Boa noite, André. Conta mais detalhes. Boa noite. Olha, um homem ainda não identificado, ele foi preso em flagrante nesta quinta-feira durante a Operação Guardião Virtual da Polícia Federal na Zona Norte aqui de Manaus. Essa ação foi para combater o armazenamento e, claro, o compartilhamento de material de abuso sexual envolvendo aí crianças e adolescentes. A polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão e durante as buscas encontraram um suspeito. Com ele estava ali dispositivos eletrônicos com mais conteúdo criminoso.
O homem foi preso em flagrante e levado para a Superintendência da Polícia Federal e está agora à disposição da Justiça. Ele vai responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdo de pornografia infanto-juvenil, porque armazenamento e pornografia envolvendo crianças e adolescentes é crime, como explica o advogado criminalista Luan Mendes. Pornografia infantil de menor, seja na produção, na venda, na divulgação, na posse ou até mesmo no armazenamento desse conteúdo, e todas as condutas são previstas como crime, alguns deles até considerado crime hediondo, como é o caso do estupro de vulnerável, e com punições que podem chegar a mais de 15 anos, dependendo do contexto praticado, e que o agente responderá inicialmente em regime inicial fechado. E a Polícia Federal alerta que segue agindo firme contra esse tipo de crime. Volto com vocês. Obrigado, André Meirelles. 6 horas e 50 minutos em Manaus. 18 horas. Economia. E agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,05%, cotado em R$ 5,52. O euro fechou em queda de 0,18% aos R$ 6,49. E o Bitcoin fechou em queda de 0,36% aos R$ 657.618. E o Bovespa fechou em queda de 1,21% aos 133.736 pontos. E o índice de preços ao consumidor, que é o indicador da inflação, acelerou o ritmo de alta semanal para 0,31% na terceira semana de julho. A informação foi divulgada pela Fundação Getúlio Vargas. Com o resultado, o índice acumula agora alta de 3,99% nos últimos 12 meses. 18 horas. Agora são 6 horas e 51 minutos. Carimilhão, você já viu essa nova febre? Eu só ouvi falar, mas eu não sei ainda detalhes, que inclusive está dominando as redes sociais, que é o tal aí do morango do amor. Viralizou geral, viralizou. E né? Esse doce, gente, nem é novidade. Isso já existe faz tempo. É um doce, então. Mas sabe maçã do amor? Sim. Aí já fizeram faz tempo o morango do amor. Mas tem também a uva, assim, do amor. Sim, tem vários. Só que não sei por quê, porque cargas d'água, viralizou no TikTok, viralizou na internet e está todo mundo fazendo, todo mundo tentando fazer em casa, todo mundo querendo experimentar, enfim. É essa nova versão aí da tradicional maçã do amor. Como eu falei, não é novidade. É legal, agora é um morango fresco, maravilhoso. Aí você envolve com brigadeiro branco e depois aquela calda da maçã do amor. Deve estar ajudando muita gente, empreendedores, né? Pagar a conta no fim do mês. Deve estar sendo utilizado comercialmente. Isso aí é bem legal, né, isso, Karine? Sem dúvida alguma, porque, como eu falei, virou febre, todo mundo quer experimentar, todo mundo quer ter nas festas, todo mundo quer saber o gosto. A repórter Vanessa Lima conta pra gente mais detalhes a respeito do assunto. Então, Vanessa, como as confeiteiras de Manaus estão surfando aí nessa onda de sucesso e de lucro? As confeitarias de Manaus não estão perdendo tempo, Karime, Carlão e ouvintes. Boa noite a todos vocês. E olha só, nesses últimos dias, quem não foi inundado por imagens e vídeos de um morango com aparência deliciosa que viralizou nas redes sociais e deixou todo mundo com água na boca? Pois é, além de visualmente irresistível, o morango do amor vira um símbolo do empreendedorismo rápido e acessível. Aqui em Manaus, a maior parte das confeitarias já se rendeu ao charme do morango. Bastou investir nos ingredientes básicos, caprichar na apresentação e aguardar as várias encomendas. A confeiteira Esther Reis comenta sobre o sucesso das vendas do morango. A produção tá coisa de louco, né? As vendas, idem. A gente tá com engarrafamento de mensagens no WhatsApp. Hoje mesmo deixamos de só em um dos WhatsApps da loja ficou mais de 100 mensagens sem ser respondida. Por volta de 12 horas não conseguimos mais responder ninguém. Fora direct de Instagram e os outros contatos que nós temos da loja. As vendas tá absurda, tá inacreditável, tá maravilhoso, tá maravilhosa, tá incrível. É algo que eu não esperava tanto. E não é coincidência que o morango do amor esteja bombando, hein? Com um custo de produção relativamente baixo, um visual muito atraente e um apelo emocional irresistível, o lucro se torna um caminho certo. O motor do negócio foram as redes sociais, que tornaram o morango do amor uma febre. É história de cliente feliz, é live com influenciador mostrando
mostrando o passo a passo de como fazer o morango e muita foto caprichada no feed. O estrategista empresarial e especialista em varejo, Marcelo Salum, explica sobre a importância do mercado atender às tendências de consumo atuais. É importante nós entendermos que toda vez que surge uma necessidade, consequentemente gera uma oportunidade. Ou seja, enquanto empreendedor, enquanto empresário, é necessário que nós estejamos atentos a todas as movimentações e comportamentos do consumidor, ou seja, Sua Majestade, o cliente. Isso não pode ser um jargão, mas isso necessariamente precisa ser uma necessidade, uma perspectiva do seu negócio, para que você possa estar atento àquilo que realmente o cliente quer. Segundo dados do Google Trends, o termo morango do amor registrou mais de 100 mil buscas nos últimos 7 dias. A confeiteira Esther Reis comenta que toda confeiteira deveria aproveitar essa moda do morango. Nunca na minha vida, na minha existência de confeiteira, tinha visto algo igual. Então eu acredito sim que se a confeiteira tem condições, ela deve produzir. Tem que aproveitar o momento para faturar, né? Brasil em crise, a gente tem que aproveitar. E eu espero que essa onda desse morango continue por muito mais tempo. Agora me contem, vocês vão ficar só escutando sobre o famoso morango ou vão transformar sabor em negócio? Porque a busca pelo morango do amor só cresce e a próxima história de sucesso pode ser a sua, hein? Olha aí, Carlão. Bora lá, viu? Valeu, Vanessa Lima. Mas eu e Carlão, a gente tá mais pra turma que tá consumindo. Tô mais pra consumir, né? Gostei. 18 horas. Olha só, a Zona Norte de Manaus está recebendo recapeamento nas ruas com a continuação do pacote de obras de verão que vão recuperar ruas danificadas, tapar buracos e muito mais. O repórter André Meirelles, Carlão, ele esteve no local e tem mais detalhes pra gente. Então, André, as obras na Zona Norte é só o começo, são só o começo aí dessas obras todas, né? Manaus vai receber recapeamento onde mais precisa, é isso, André? Exatamente, Karime, Carlão, boa noite para vocês, para os ouvintes. Olha, os serviços iniciaram com o recapeamento da rua Hélio Leão, que é uma das principais avenidas que interliga o conjunto Galileia com o bairro Cidade Nova. O investimento, que é de quase 20 milhões de reais, é fruto de emenda parlamentar do senador Omar Aziz, que também acompanhou o início das obras, que contemplam aí os conjuntos Vila da Barra, Galileia, Francisca Mendes, Oswaldo Frota 2, além também do loteamento Campo Dourado e o bairro Monte das Oliveiras. O prefeito Davi Almeida afirmou que essa ordem de serviço para o recapeamento de 67 ruas é somente o início de um pacote de obras, aproveitando aí o verão amazônico. Nós estamos dando início ao nosso plano de verão aqui pela Zona Norte. Serão 67 vias recapeadas com uma emenda do senador Omar Aziz de 19 milhões e 700 mil. Porém, nós estamos já na fase final das tratativas para acessar os recursos do empréstimo. E todas as zonas da cidade serão contempladas. Algumas serão recapeadas, outras serão recuperadas, tapa-buraco, para que nós possamos fazer a recuperação asfáltica da nossa cidade. Com essa ordem de serviço, nós vamos chegar a 3.567 ruas recapeadas na cidade de Manaus e mais de 5.500 ruas recuperadas com tapa-buraco, com pano. Então, nós esperamos até o final do ano concluir esse nosso trabalho de verão. Agora, as equipes técnicas da Secretaria Municipal de Infraestrutura vão executar os serviços completos de recuperação das vias, como explicou pra gente aí o vice-prefeito e secretário de obras, Renato Júnior. E aí, Karine, Carlão, alô, aí pro Jornal 18 Horas. Está dando continuidade no nosso plano de verão 2025. Já começamos Alvorada, Tancredo Neves, Colônia e no bairro Mutirão. Já começamos com o nosso mutirão de varrição, poda, tapa-buraco. Sabemos que o inverno foi rigoroso, mas o inverno foi embora. Uma hora ou outra vem a chuva, mas a gente para e continua. Mas hoje é uma emenda do senador Omar Aziz, 19 milhões e 700 mil reais. 67 ruas, somente aqui da Zona Norte, que serão feitas. E o senador Omar Aziz afirmou que ele, assim como outros parlamentares, tem ajudado Manaus. Isso aqui pode parecer pouco, mas para quem vai ser beneficiado é uma grande vitória, porque ele sai do buraco, sai da lama para poder andar no asfalto. Agora no verão
é poeira, na chuva é lama. Quando você asfalta, acaba a poeira e acaba a lama. Para o autônomo Américo Barros, que é morador da Zona Norte, os serviços de recapeamento mostram um olhar diferente, pois é essencial o serviço para toda a população. É só uma forma de agradecimento e o olhar do prefeito com carinho para nossa comunidade aqui, que nunca houve um trabalho desse com tanta seriedade aqui no nosso conjunto. Olha, desde 2022, quando foi lançado o programa Asfalta Manaus, mais de 3.500 ruas já foram recapeadas e mais de 6.000 vias receberam serviços de recuperação asfáltica em todas as zonas aqui da cidade. Somente a Zona Norte são aí 1.117 ruas recapeadas. Karime e Carlão. Beleza, André Meirelles. Carimilhão, não tá tempo pro giro de esporte, mas vale a pena a gente mandar um salve pras meninas do vôlei. 3-0 em cima das alemãs. E show de bola, foi um jogaço. 3-0. Valeu, meninas do vôlei. 18 horas. 7 em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, uma boa notícia para o Amazonas. O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, disse hoje que o governo federal planeja atrair investimentos 5G para a Zona Franca de Manaus. A ideia é concentrar a produção de equipamentos de conectividade 5G em Manaus para reduzir os custos dos produtos do mercado interno. A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio e indústria criada para promover o desenvolvimento econômico da região amazônica. Oferece incentivos fiscais como isenção de impostos para atrair empresas e investimentos. Quando a produção de 5G e televisores ocorre dentro dessa área, as empresas conseguem reduzir custos de produção, o que impacta o preço final ao consumidor. Os aparelhos 5G e as televisões são importados em grande parte da China, Coreia do Sul e Estados Unidos, segundo o ministro. Com a produção local, principalmente na Zona Franca de Manaus, o custo com tarifas de importação, logística internacional e variação cambial tenderia a reduzir, o que beneficiaria o consumidor em todo o Brasil e aumentaria o faturamento e o número de empregos aqui em Manaus. 18 horas. 7-2, boa noite, Karime. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.